Voltamos para falar sobre subnet, IP subnetting, ou subnetar, ou subdividir uma rede. Antes de a gente começar a falar sobre cálculo e conversão de binário, eu já mostrei ali no vídeo anterior a importância do endereço de rede, endereço de broadcast, fiz analogia com a rua. Agora eu vou mostrar para você uma outra analogia que deu origem a esse termo de subdividir uma rede. Por que subdividir uma rede? Vem comigo, vou mostrar uma analogia bem legal, tenho certeza que essa daqui vai valer um compartilhamento aí, ou pelo menos uma indicação. Vamos lá. Quando eu comecei a estudar redes de computadores, eu tinha dificuldade para entender por que eu tinha que subnetar, por que eu tinha que subdividir uma rede. No vídeo anterior a gente falou desta rede 192.168.1 e agora já posso colocar até o 0 porque vocês já sabem da importância desse primeiro endereço possível aqui. Ele não pode ser utilizado, que o range aqui seria de 0 até 255, mas você já sabe que a gente não pode usar nem o 0 nem o 255 em casas, para numerar casas ou para, no nosso mundo de rede, para utilizar como endereço IP de algum computador. Então nosso range aqui iria, na verdade, do número 1 até o número 254. Eu tenho uma regrinha aqui básica que, se vocês querem descobrir quantos possíveis endereços IPs você pode ter aqui dentro desse último octeto, se a gente definiu que esses primeiros 3 octetos seriam iguais, definiriam o nome da nossa rua, ou no caso aqui o nome da nossa rede, só sobrou um octeto para o host, o último aqui, dos 4. Então você vai pegar quantos bits eu tenho em cada octeto? 2. Então de novo aquela continha que a gente fez no vídeo anterior. Se eu pegar o número de base que eu estou trabalhando, base 2, ou a base binária, 2 algoritmos, 2 símbolos, 1 ou 0. Então eu peguei a base 2 e elevo a potência de 8, por que 8? Porque são as possibilidades que eu tenho ali, bits, um octeto, 8 bits. Menos 2 vai ser igual os hosts, o número de hosts, ou seja, o número de equipamento que eu posso ter nessa rede. Vamos chamar aqui computador, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. É o número de dispositivos, fica mais bonitinho. Então aqui seria 2 elevado à oitava, que daria 256, menos 2 é igual a 254, certo? É exatamente esse é o número de endereço que eu posso ter aí, porque dos 256 possíveis números, eu não posso usar nem o 0, nem o 255, tá ali em cima, Porque o 0 vai ser sempre o endereço da minha rua ou da minha rede, e o último endereço possível vai ser sempre o endereço de broadcast. Então aqui eu vou colocar R de rede e o último aqui BC de broadcast. Certo? Então eu tenho 254 IPs possíveis para serem utilizados. Do 1 até o 254 eu posso usar nas minhas casas aqui. Então eu poderia colocar essa aqui, vamos começar a brincar aqui. Vamos fazer o seguinte, nessa rua 36 aqui, alguma coisa, eu vou colocar aqui, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, nem sei se isso aqui ainda é a mesma rua, Parece que é. Então o ponto 4, tá. Então nessa rua aqui, eu tô com o endereço 192.168.1, vou fazer então, porque tem tanta rua aí agora, nesse endereço, nessa imagem, que eu preciso arrumar aqui para vocês entenderem. Então vamos imaginar que essa rede aqui, ela só está atendendo esta rua aqui, certo? Pronto. Então aqui eu tenho o ponto 1, eu tenho o ponto 2, o ponto 3, vamos ter que essa rua cruza ali, mas ela vai embora para cá. Eu tenho o ponto 4, certo? Nessa rua aqui, nessa ruazinha aqui. Legal. O que aconteceu agora, Diego? Imagine que a cidade que eu tinha um dia anteriormente tinha só uma rua, e era fácil de controlar isso, Aqui eu tinha só uma rua, 2 casinhas, tá tudo legal. Minha cidade cresceu e agora eu tenho várias ruas, Diego. Caramba, várias ruas. Eu tenho aqui agora... Deixa eu colocar o endereço 0 aqui, Eu tenho aqui essa rua aqui. Tenho mais uma outra rua pra cá. Eu tenho outra rua pra cá. Fora as ruas que eu tenho na perpendicular aqui, olha. Então, que loucura que ficou isso aqui, cheio de rua, Mas notem que todas estão no mesmo bairro. Consequentemente, na mesma cidade. Agora, vou mostrar pra vocês um exemplo que para mim mudou a minha mente quando eu quis entender por que eu precisava de subnet. Imagina que agora eu quero ainda identificar
estas ruas, cada uma com um CEP diferente, certo? Cada rua aqui vai ter um CEP diferente. Mas ainda assim, eu quero que cada rua, ela vai, porque senão o carteiro vai se perder na hora de entregar a carta, né? O roteador também vai se perder na hora de entregar o pacote. Então, imagina que eu quero que estas ruas aqui, vamos falar só nessas ruas que eu tô com as setas aqui, ó. Deixa eu apagar aquela. Só essas ruas aqui, eu tenho 3 ruas. Imaginem que essas 3 ruas, imaginem, tá fácil de entender aqui, elas estão no mesmo bairro onde a minha rua original, vou dizer que, vamos imaginar que a minha rua original, aquela do slide anterior, onde deu origem a esse 192.168.1.0, ela é esta rua aqui, ó. Ela é esta rua aqui, ó, como cresceu a cidade, né? Essa ruazinha aqui, ó. Então, essa rua aqui foi a primeira rua e ela está representada pelo IP 192.168.1.0, certo? Deixa eu colocar o 0 lá em cima também. Só que o meu bairro cresceu, é nítido aqui, né? Eu tinha antigamente só essa primeira porção aqui, olha. E este aqui em cima também eu vou separar. Seria o CEP daquela ruazinha lá antes desse bairro crescer. Então, a gente chama isso daqui, na verdade, esse todo aqui, como endereço de rede. Endereço da minha rede, ou da rua que eu tinha anteriormente, antes desse crescimento absurdo que teve aqui esse bairro. Vou colocar aqui também, certo? E eu tinha 254 possíveis casas naquela rua. Porque eu tinha só esse último octeto aqui sendo utilizado para hosts. Então isso aqui me dava 2 elevado a 8 menos 2, certo? E dá 254 casas. Legal. O que aconteceu? O bairro cresceu e a gente começou a ter agora mais uma rua. Vou mudar até o tom de azul. É azul, mas vou mudar o tom de azul. Será que dá para mudar? Então agora eu tenho aqui essa outra rua. Eu tenho mais uma rua ali no final, ó. Tem outras, mas vamos só focar nessas daqui. Vou até colocar sei lá, botar um outro. Não tem outro tom de azul. Certo? Então eu tenho agora esses 3 tons de azul. E como é que eu faço agora para dar endereçamento para aquelas próximas ruas aqui? Vamos chamar essa rua, é que eu não quero dar número para não confundir. Então eu tenho agora esta rua, que era a original, 192.168.1.0, com 254 possíveis casas para ela. Por quê? Porque eu tinha aqui esse trecho aqui, os 3 primeiros octetos deveriam ser iguais em todas as casas. O último mudaria porque representaria as casas. Então a gente tem aqui essa parte aqui, rede, tá? Rede, e essa parte em branco, vou colocar host. Em inglês a gente chama de host, certo? Bom, legal. As ruas começaram a crescer. Eu tenho agora mais uma rua aqui, mais uma rua ali em cima. E para organizar isso tudo, entra a história do subnet. Bom, Diego, é só você começar a criar outras redes e dar para essas outras ruas. Sim, não está tão errado. Eu poderia colocar aqui para esta rua aqui, eu poderia falar que ela vai ter o IP 192.168.2.0. Já é diferente, certo? Porque ó, esses 3 primeiros octetos aqui seriam iguais para todas as casas. Não é a mesma coisa desse azul aqui, essa aí é 192.168.1. E ali em cima é 192.168.2. Para a próxima rua lá em cima, essa rua aqui, ó, eu poderia colocar uma outra rede. Poderia pegar a rede 192.168.3.0. Se isso aqui é a porção de rede, ou seja, o CEP daquela rua, certo? Seria diferente. Então eu teria aqui 3 redes, uma para atender a cada rua. E cada rua com suas possíveis 254 casas. Eu tenho a rede azul, a rede preta e a rede amarela. Ah, legal, Diego, tá resolvido o problema. Sabe qual é o problema disso aqui, pessoal? É que para fazer essas redes conversarem, para que eu tenha uma inteligência e o carteiro rapidamente saiba entregar uma carta ali de uma rua para outra, eu teria que ter uma inteligência nesses cruzamentos aqui, ó. Essa inteligência, acho que você já se ligou do que eu tô falando. Essa inteligência é um dispositivo que dá. Ele é chamado de roteador. Peraí que eu vou fazer pra ficar top esse exemplo. Você tirar um print e mostrar para o seu professor de redes, sua professora de redes. Aqui, ó. Aqui é um roteadorzinho. E aqui é um outro roteadorzinho. E eu vou precisar
que esses roteadores estejam conectados nessas ruas. Ou seja, imagine que fosse um guarda de trânsito, um semáforo, ou uma, né, fazer uma analogia com as ruas aqui. Mas eu tenho aqui então esse roteador, certo? Mais um roteador aqui. Notem que esse roteador aqui em cima, vou chamar esse aqui de R1 e esse aqui de R2. Roteador 1, roteador 2. Para isso funcionar, esse roteador aqui, o R1, tem que ter uma interface nessa rua azul, nessa rede azul. Ou seja, já pegaram, né? Tem que ter um IP nessa porta aqui desse roteador, teria que ter um endereço igual ao das casas. Em vez de um desses endereços das casas, teria que ser reservado aqui, um desses 254. Então vamos dizer que aqui poderia ser o final 1. Então você teria aqui no roteador o 192.168.1.1, certo? Aqui no mesh tá igual, e esse aqui é o endereço do host. Então tá aqui, ó, o final 1 para essa interface. Assim ele já entende, ele sabe como encaminhar cartas, como encaminhar pacotes para a rua azul aqui, a rua 192.168.1.0. Mas ele também precisaria ter uma interface na outra rua, nessa rua azul mais clarinho aqui. Que na verdade a gente colocou preto lá, né? Deixa eu mudar. Coloquei preto aqui. Certo? E aqui, nessa interface, eu precisaria ter, por exemplo, IP.1. Mas seria dessa rede preta aqui, 192.168.2.0. Certo? O IP dele ali, nesse caso, seria o 1. O IP para aquele roteador seria o ponto 1. E ele teria que ter também lá na rede amarela, para essa rua aqui. Também um IP aqui nessa interface dele, certo? E a gente poderia colocar também o ponto 1 aqui da rede amarela. Então seria 192.168.3.1, o IP daquele roteador lá. E ainda para essa rede não ficar lá isolada, ela também teria que ter uma interface nessa rede preta. Então, a gente colocaria mais um IP ali dessa aqui, ó, essa rede preta. Essa porta aqui. E aqui poderia ser o ponto 2 ou ponto 3, um endereço válido também. Aqui, se eu estou usando o ponto 1 aqui, eu posso usar o ponto 2 lá. Com essa conexão, o carteiro, né, ou o roteador, esse R2, conseguiria encaminhar cartas e pacotes da rede amarela para a rede preta. Vou arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho. Eu sou perfeccionista no desenho, apesar de não desenhar nada. Aqui, certo? Esse aqui também. Certo? Então o roteador 2, ele é capaz de, o carteiro aqui, vai ter uma inteligência aqui que ele consegue entregar cartas na rede amarela e na rede preta, mas esse roteador 2 jamais vai conseguir entregar carta na rede azul. Por quê? A não ser que você tenha um link aqui, uma conexão, um cabo, um guarda específico ali, um semáforo, um link subsolo, não sei, um atalho que leve a uma conexão daqui desse R2 até o R1. E aí você vai precisar colocar também um outro endereçamento, aí a gente chama de endereçamento de trânsito. Olha que doideira. Aí a gente não vai falar nisso aqui agora, porque é maluco, né? Eles pertencem em redes completamente diferentes, eles não compartilham ruas. Esse roteador compartilha a rua preta e a rua amarela, a rede preta e a rede amarela, mas não compartilha a azul, então não tem como. Eu teria que criar uma rede de de trânsito. Lá na frente no CCNet vai entender isso aqui. Então olha como ficou difícil. Pô, não seria mais fácil? Olha que loucura. Agora é o pulo do gato, hein, galera? Paraná, chama pra mim, chama pra mim. Agora vem o pulo do gato.